Já estou aqui, gente, nesse jardim lindo, com o meu amigo super especial aqui, Marcelo Magdaleno, que é florista e trabalha aí com a parte de jardinagem, né, Marcelo? Ele vai dar dicas hoje pra gente como cuidar das nossas plantas nesse inverno. Marcelo, tudo bem? Tudo bom, e com você, Bárbara? Tudo jóia, seja muito bem-vindo. Cada planta é uma mais linda do que a outra. E eu já quero te perguntar aqui, que eu já tô curiosa. Essa planta aqui, ó, que ela... Olha, que linda. Já viu, gente? Você que tá em casa, ó, já viu essa plantinha? Conhece? Me conta, Marcelo. Essa daí é uma planta carnívora. É uma planta que passivamente consegue atrair os insetos para dentro dela. E ela consegue viver num solo super pobre de nutrientes porque ela vai absorvendo esses insetos que caem aí desavisados. Não conseguem sair porque dentro dessas armadilhas é super escorregadio. Então elas conseguem se alimentar, entre aspas, e suprir o déficit de nutrientes do solo. Essa planta, ela, tanto no inverno quanto no verão, ela fica bonita assim? Fica bonita. Ela precisa só de claridade, bastante claridade indireta, sem sol. Se ela tomar um pouquinho de sol, ela vai ficar com esse tom mais avermelhado que ela tá aqui. Entendi. Bom, para quem está nos assistindo, né, as plantas mais comuns, eu acho, que a gente tem em casa, acaba sendo uma samambaia, aquela árvore da felicidade que também muita gente tem, ou até mesmo orquídeas. Como é que a gente cuida dessas plantinhas agora nesse inverno? Porque aqui em São Paulo o inverno chegou. Exatamente. Eu até trouxe aqui um globo terrestre para a gente entender, né, como é que funciona essa coisa do inverno. Então ontem, dia 21 de junho, a gente começou o inverno e... Me dá sua mão aqui, ó. Vamos fazer que sua mão é o Sol. Tá. Então, o Sol ele bate aqui na Terra e conforme a Terra vai rodando ao longo do ano, a gente tem, né, mais ou menos incidência do Sol. Hoje, né, no inverno, como é que funciona? A Terra ela está recebendo muito mais luz do Sol no hemisfério norte do que no hemisfério sul. Então, ontem, que foi o dia 21 de junho, a gente teve o dia mais curto do ano no hemisfério sul. Isso quer dizer o quê? Menos sol, menos calor. E a primeira dica, respondendo a sua pergunta de como cuidar das plantas, é justamente a gente perceber a posição do sol na nossa cabeça, né? Então, quando a gente está aqui no planeta, a gente olha para cima e pensa, puxa, legal, o sol ele está sempre no céu. Mas ele muda de lugar de acordo com o período do ano, né? Então, eu na minha casa, por exemplo, eu olho para a janela e ele sempre começa mais ou menos na frente da minha janela. Mas no verão ele está mais para um lado e no inverno ele está mais para outro. Então existem momentos do ano que uma área que antes no verão teria sol, passa a ter sombra. Então eu tenho que sempre ver se eu estou com uma plantinha que gosta de sol e agora ficou sombreado ou vice-versa. Então acho que a primeira dica importante para a gente cuidar das plantas no inverno é isso. Olhar para o sol e ver se dentro da nossa casa não teve alguma mudança importante de luminosidade. E como que a gente faz também para regar? Porque eu tenho que colocar menos água porque é inverno ou, pelo contrário, eu tenho que colocar mais água porque é uma estação que é um pouco mais, assim, seca? A gente tem que pensar nessas duas coisas. A primeira é a questão da rega. Então, a rega a gente tem que, em geral, reduzir um pouquinho. Eu até trouxe duas plantinhas que são as mesmas plantas. Vamos mostrar aqui. Que são duas plantinhas idênticas, isso. Que são esses antúrios aqui de florzinha branca. Um deles eu reguei com mais frequência e outro eu reguei com menos frequência. Deixa eu colocar o vasinho para cá. Então, se a gente for olhar, por exemplo, para a raiz deles, ó. Esse daqui é o antúrio que eu segurei a mão na rega, eu não encharquei, né? Um pouquinho mais para cá. Pode colocar. Ó. Se a gente olhar para as raízes... Esse você regou menos. Esse eu reguei menos. Então ela tá com uma raiz bem amarelinha, tá saudável e tal. E você vê que já faz 3 dias que eu reguei, olha como ainda tá úmida a terra. Olha, tá bem úmida mesmo. Tá úmida. Então, apesar da gente... Não, já faz 3 dias, eu reguei lá no fim de semana, ainda tem que tomar cuidado, porque se eu continuar regando, ela vai ficar encharcada como essa daqui. Então essa daqui eu fiz um experimento. Só de você mover o vasinho já dá pra ver que tá... Eu espero que ela me perdoe pelo experimento que eu fiz com ela. Oh, meu Deus. Mas olha como ela tá, ó o vaso como ainda tá pingando, porque eu mantive ela sendo regada todos os dias, então ela ainda tá pingando. O que acontece no longo prazo? Se a gente mantiver a rega como a gente estava acostumado no verão, essa planta vai ter problema nas raízes, vai provavelmente ter algumas doenças, ou infestação de fungos,
ou então vai acabar apodrecendo essas raízes com excesso de umidade na água. Até o tamanho delas estão diferente, né? Essa daqui que você regou menos, ela tá até maior. Exatamente. Então são diferenças que a gente percebe. E como tá dentro do vaso, a gente não consegue ver. É algo que realmente só a experiência e o tempo de cuidado a gente consegue decifrando, né? Mas a primeira dica é essa. Quem tem a mãozinha pesada na rega, que é o meu caso, eu sou meio bruto na hora de regar, tem que segurar um pouquinho a emoção. Fica tranquilo que a terra ainda vai ficar úmida por mais tempo, então segurar um pouquinho. E qual que é a diferença, por exemplo, de eu vir com o regadorzinho e eu vim com o borrifador? Isso muda? Legal. Muda porque, como você falou, aqui, principalmente, né, a gente que está em São Paulo, São Paulo, eu digo, centro-oeste, sudeste, sul do país, né? A gente tem aqui um inverno que é muito seco. Então, o que acontece? Apesar de estar frio e a gente ter que segurar um pouco a mão na rega, é importante que a gente pense que a atmosfera está seca. Então, quando você fala de borrifar, é importante que a gente borrife, sim, água nessas folhas, porque, em geral, as plantas de interior, as plantas que a gente cuida dentro de casa, são plantas tropicais, que na natureza, uma plantinha dessa, ela fica na sombra de uma árvore maior, né? Ela está numa floresta, sempre sombreada, então ela não precisa tomar sol sempre. Mas ela está sempre no ambiente úmido. Sabe quando a gente vai para a praia, que tem aquela umidade? Quando a gente viaja para o norte do país, que tem uma umidade no ar? É a mesma coisa. Então a gente tem que tentar imitar o ambiente dela na natureza. E como é que a gente faz isso? Borrifando águas nas folhas nessas plantas tropicais. Isso é uma boa dica, então, que aí você não fica com aquele sentimento de que você não está regando a sua planta, né? Você não se sente abandonando o filho, né? Não se sente abandonando a sua plantinha. Exatamente. E, por exemplo, eu até estava falando aqui com o Marcelo que eu tenho uma planta bem bonita na parte de fora da minha casa, na parte externa, e ela tava linda, verdinha como essa samambaia aqui que vocês estão vendo. E aí, agora, no inverno, ela ficou extremamente seca, acabou com a folhagem dela, assim, ficou péssima. E olha que assim, a gente rega sempre, cuida e tudo. Mas, e agora? Eu tenho que pôr essa planta dentro da minha casa? Tirar ela do externo? O que acontece? São coisas, claro, né? A gente não vai ter como cuidar de uma planta, por exemplo, que está num quintal, num canteiro. Não tem como a gente cuidar dela, mover ela, tirar de um lugar, colocar em outro. Vou tirar da terra e colocar dentro da minha casa. Isso não dá. Mas para as plantas de vaso, é interessante a gente pensar em alguns tipos de cuidado. Principalmente essas, como você falou, que são plantas que ficam no ar livre, né? Fora de casa. Então, uma das coisas é pensar em corrente de vento. Geralmente, no inverno, a gente tem correntes de vento por conta de frentes frias que entram, né, nas regiões aí do país. E essas correntes de vento, elas machucam muito a folha. Por quê? Tá frio, como eu estava comentando, a gente tem muitas plantas tropicais que não tem muita resistência ao frio. E, por outro lado, o próprio vento danifica as folhas, né? Quando a gente tem uma planta de folha larga, ela acaba rasgando com muito vento, desidrata bastante, começa a ficar com aquela pontinha de folha mais seca. Então, é super normal que isso aconteça. Caso você esteja percebendo que, na previsão do tempo, olha, vai ter uma onda de frio muito grande, a gente vai ter possibilidade até de geada, é interessante fazer, sabe o que, Bárbara? Cobrir essas plantas com um EVA ou um TNT também. Então são coisas que não são caras, mas que pelo menos durante a noite a recomendação é cobrir um pouquinho para que você não tenha aquele orvalho da noite ficando depositado nas folhas, e aí o frio vai queimar. Esse frio também para as plantas. Olha só, gente, eu não sabia que as plantinhas também sofriam nessa questão. Sentem frio. Tem uma... é flor ou planta essa aqui? Eu sempre fico confusa nessa espécie aqui, ó. Eu acho tão linda. Eu falo, Deus é tão perfeito que ele fez até uma flor pro Natal. Essa é a famosa. É famosíssima, não é? É a famosa, é a planta do Natal. A gente conhece mesmo. Isso, a gente conhece como bico de papagaio também, né? O que é interessante dessa planta é que ela tem flores, ela tá florida, mas a flor dela... É bem pequenininha. Exatamente, é bem pequenininha. A flor dela é só essa estrutura bem no miolinho, acho que a câmera consegue pegar, né? Sim. E essa parte vermelha em volta chama bráctea. Na verdade, isso aqui é uma folha modificada. Se você for até comparar com a folha verde que está embaixo, ela é bem parecida a estrutura, tá vendo? Sim. Os mesmos nervos, etc. Então, isso aqui é uma folha modificada que serve para atrair os polinizadores. Como a florzinha é tão pequenininha,
ela chama a atenção dos polinizadores com essa folha modificada aqui, nesse tom vermelho que vamos combinar, não tem como passar batido. Não, né? maravilhoso. Gente, essa folha é maravilhosa, essa folhagem. Como é que cuida? É difícil cuidar Do bico de papagaio? Bico de papagaio? Ela gosta de um pouquinho de sol, é importante que ela tome sol, então a gente costuma colocar na decoração do Natal, fica na mesa, né? Sim. Eu fiz isso esse ano também, Você fez? minha mesa de Natal estava cheia delas. Eu vou fazer. Eu olhei esse ano pra ela e falei, vou fazer. Não vou, aí ficou aquela coisa, eu não vou, acabei não fazendo, mas eu vou fazer esse ano. Bom. Então me ensina pra eu fazer certinho. É bom, então a gente, claro, compra, ele vai decorar, né, a mesa com ela, mas depois é importante que ela fique perto de uma janela, onde de repente tome 1 horinha, 2 horinhas de sol, que é o suficiente para que ela tenha esse desenvolvimento saudável, né, dessas folhas, que a cor permaneça viva. E olha, um segredo, ela gosta de tomar água. Ela é uma planta que toma bastante água, não tem jeito. Então, quem esquecer de regar, vai ver que ela começa a murchar as folhinhas de baixo. Então, para isso não acontecer, é importante manter a rega em dia. E quando ela nasce, ela nasce misturada, tanto verde com o vermelho mesmo. Ou ela nasce verdinha e vai mudando a cor? Não, como é que é? Essa daqui, né, que é a Bractea, ela já nasce vermelha. Já nasce Agora, vermelha. quando ela está em época, que não é época de floração, os galhos vão nascer todos verdes. Então você vai ver uma planta que fica toda verde e aí justamente na época de final de ano, verão, Natal, ela já começa a ficar bonita. Ela vem e aparece. Ah, gente, não, é demais. A natureza é incrível, gente. A natureza tem os seus mistérios e o seu valor próprio, né? Exatamente. Marcelo, e as flores, né? A gente falou bastante sobre essa questão da folhagem, das plantas em si, mas e as flores? Elas também têm um cuidado especial? Como é que eu tenho que cuidar das minhas flores? Em geral, as flores, né? Eu trouxe essa azaleia aqui pra gente poder olhar pra ela. As flores, em geral, a gente tem que tomar o cuidado de não molhar. Você quer colocar um pouquinho mais pra frente? Eu vou colocar Pode colocar. aqui. Ó, deixa eu trazer aqui pro meio. Em geral, o cuidado que a gente tem que ter com as flores é evitar molhar muito, porque quando ela fica molhada durante muito tempo, ela vai amolecendo a pétala. Sabe quando você ganha um buquê, que eu vi que você ganhou de aniversário aqui também, né? Eu vi. A gente coloca ela na água, mas fica só o apoio da flor, né, na água. A pétala é importante a gente não molhar muito, porque ela tem uma sensibilidade, né, um toque muito diferente. Se ela fica molhada há muito tempo, ela acaba amolecendo, vai perder a beleza, perde o vigor. Então, no caso das flores, tomar mais cuidado de não molhar as pétalas. Mas são difíceis, né? São poucas as plantas que no inverno vão florir. A gente tem algumas espécies como a azaleia, que é uma época boa de floração, e o manacá da serra. Né? E o manacá, quem anda pela cidade. Qual que é? Você manacá, sabe? Sabe aquela? É uma Dá uma árvore. dica pra gente lembrar aqui qual que é. Tem muito encanteiro na rua. Olha só, tá combinando com a minha hoje. roupa hoje. Olha Tá, que bonito. pink. Olha aqui, ó. Estamos floridas. Penélope charmosa. O manacá, sabe uma planta que dá umas flores grandes que são duas cores. Ela tá sempre com roxo e branco, roxo e branco, roxo e branco. Eu sei. É super comum. A gente encontra até na rua mesmo. E a gente não sabe que é ela até ela dar flor. Porque ela passa despercebida. É linda essa flor. E essa flor é interessante, que todas as flores nascem brancas e elas vão ficando roxas conforme elas vão envelhecendo. Gente, que demais! Que demais. E que mais que tem de folhagem aqui que dá pra gente também aproveitar? Essa aqui, por exemplo, ó, vamos falar dela aqui agora. Essa daqui, gente, parece de mentira. Parece pintada, não parece? É que vocês não tem como mostrar a estrutura pra vocês aí de casa. Mas se você colocar... Gente, parece de plástico. verdade? É de verdade. Eu tô chocada. Como chama essa Ela flor? chama Calatheia macoiana, ou também conhecida como maranta pavão. Justamente por essa pintura que parece, lembra, né? O rabo de um pavão. Gente, ela parece uma pintura mesmo. Parece que dentro dela foi pintada no pincel mesmo. Acho que dá pra pegar. Dá pra ver. Não é? Tem até uns quadradinhos, ela é super exuberante. Gente, é exuberante. E é uma planta, e ela é uma planta brasileira. Ela é uma planta nativa do Brasil, em mata tropical, mata atlântica. E o que é legal dela e das plantas que são dessa família das marantas, ela tem uma estrutura, vamos ver se a gente consegue pegar. Sabe essa parte verdinha aqui atrás da folha, ó? Vê se dá pra ver. Deixa eu segurar aqui. Ai, não vamos machucar ela, não machuca, mas só pra não. gente ver. Tá vendo aqui? Vê se a gente consegue mostrar. Atrás da folha, ela tem um joelhinho... Aí, agora. Aqui, agora deu. Atrás da folha, ela tem um joelhinho verdinho, que é de outra cor. Esse joelhinho faz com que elas também ganhem o nome de planta rezadeira. Porque todos os dias, quando amanhece, ela abre... Tem até uma música que fala um negócio assim, de uma planta que fala isso aqui é rezadeira. É dessa aqui. Olha planta. Aí,
Viver Então ela aprendendo. abre todas as manhãs, durante umas 2 horas, ela faz esse movimento de abrir para receber mais a claridade do sol, né, do dia. E aí à noite ela se levanta e fica toda em pezinho. Então às vezes o pessoal me manda mensagem: ah, Marcelo, poxa, que minha planta não tá bem, ela tá para cima, ela secou, o que aconteceu? E não, é o movimento natural dela durante o dia. E tem muita gente que filma, faz aqueles time-lapses no celular, de acelerar, né, o vídeo. E é muito interessante ver como ela, acelerada, dá para ver certinho, ela subindo e descendo as folhas. A natureza, ela nos ensina muitas coisas, né, Marcelo? Você vê, por exemplo, né, para você ficar em pé, gente, primeiro você tem que ir lá, agradecer, orar, ajoelhar, né, se render. E depois isso te fortalece para você manter aí o seu resto do dia. Olha como a natureza ensina a gente também, né, Marcelo? É incrível. E a gente tem que conseguir aprender, né, observar. Eu acho que hoje, com modernidade, tecnologia, grandes cidades, vai vir até um especialista falar sobre o vício em tecnologia hoje, né? Hoje vai, doutor Sandro, já, gente, falando sobre dependência tecnológica. Então, a gente às vezes não consegue, até esse exercício que eu comentei, vamos olhar para o sol, né? O movimento que o sol faz na nossa casa todos os dias e ao longo do ano, acho que muitas vezes a gente se perde disso. Então a planta, quando a gente consegue ter esse cuidado, observação, cada folhinha nova que nasce, é um aprendizado que a gente tem, alguma coisa que a gente tira de lição, como essa que você falou agora. Não, perfeito. Eu fiquei apaixonada. Eu vou até... como é que cuida dessa aqui que você falou? Bastante claridade, claridade, não precisa de sol. É uma planta ideal para ter dentro de casa. Vou comprar uma dessas para mim, Marcelo, porque essa aqui vale a pena ter em casa. O que mais? O que temos aqui? Essa daqui do cantinho aqui, ó. Essa é a Columeia havaiana. É uma planta aqui na natureza. A gente usa como pendente, né? Uma planta que fica bem penduradinha. Linda, né? Ela vai ficando bem cabeludinha. Mas na natureza ela gosta de se escorar em árvores. Então ela tem uma capacidade de soltar raizezinhas pelo caule para ir se escorando em árvores maiores, que a gente chama de plantas epífitas. São plantas que se apoiam em outras árvores para poder crescer, porque elas não têm um tronco muito robusto, né? Elas não são umas plantas que podem ficar em pé sozinhas. Então elas se sustentam, se apoiam em outras plantinhas. Que legal. Marcelo, como é que você descobriu? Como é que foi essa paixão aí pela jardinagem, pra gente fechar aqui o nosso papo com chave de ouro? Olha, começou como hobby. Eu acho que muita gente que vem aqui deve falar isso, né? Começou como hobby, então inicialmente eu era o doido das plantas em casa, né? Começa com uma planta, outra planta. Você sabe que eu me lembrei de quando eu era criança, que eu pedi pra minha mãe me dar um bonsai. Uau. Falei, mãe, me dá um bonsai, que eu quero muito um bonsai. Que criança, né, que pede um bonsai. Não, mas é bonitinho. O bonsai é muito fofinho. E aí, enfim, isso, né, fui crescendo, morar sozinho e tal. Comecei a ficar com um apartamento cheio de plantas. Eu morava num apartamento de 40 metros e tinha mais de 90 plantas lá dentro. Então você imagina, era o próprio Tarzan urbano, né? E aí, enfim, isso foi criando raízes dentro de mim também, não só fora. E aí, no meio da pandemia, decidi sair do trabalho e andar com... Agora, então? Faz um ano e meio. Uma coisa nova, então, na tua vida. Uma coisa que era um hobby de anos e que virou profissão há um ano e meio. Gente, 1 ano e meio ele já tá expert total. Imagina daqui uns 5 anos. Pô, vai estar voando, hein, Marcelo? Vai estar fazendo os melhores paisagismos. Amém. Né? Com certeza. Já vamos aí torcer para que isso aconteça. Com certeza, já está acontecendo, graças a Deus. Que legal, hein, Marcelo? Olha, parabéns aí pela tua iniciativa. Parabéns pelo teu trabalho. Eu quero que você passe os seus contatos pra gente, porque eu já quero te seguir. Com certeza. Então, vamos lá. O meu Instagram é @comamorplanta. O Instagram aqui, né? Isso. O Instagram da loja é comamorplanta. Também tem o WhatsApp, DDD 11 98167 2550. E para quem não for de São Paulo, eu também faço consultorias à distância. Então, com vídeos, fotos no WhatsApp ou no próprio Instagram, é possível acompanhar, né, conhecer o ambiente da sua casa, essa janela é boa, não é? Qual planta aqui se adaptaria melhor? Ah, tô com um problema com a minha planta, ela tá feia. Pode mandar foto, manda tudo que a gente junto tenta investigar os motivos. E recentemente inaugurei a minha loja também aqui em São Paulo, fica na Nova Cantareira, na zona norte de São Paulo, número 1457. Então, estamos de portas abertas. E mais uma vez, Bárbara, obrigado pelo convite. Imagina, foi um prazer. Eu quero ir lá na tua loja para conhecer um pouquinho. Eu vou lá comprar uma plantinha dessa aqui, para ela me lembrar todo dia que eu tenho que fazer. Exatamente.